Pessoal, espero que estejam todos bem e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco delicado que preocupa algumas pessoas. No caso, eu atendi algumas pessoas e hoje, por acaso, eu já até tinha pensado em fazer um vídeo sobre isso e hoje eu estava atendendo uma pessoa e veio esse mesmo questionamento. Poxa, Cauê, eu vou fazer um intercâmbio, mas eu estou preocupado porque eu acompanho alguns brasileiros aí que estão fazendo conteúdo pela internet e relatando que passaram por algumas humilhações nos seus empregos. Eu queria saber como é que está essa questão de xenofobia contra os imigrantes, contra os brasileiros lá fora. Então, assim, tem muito o que falar aqui. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas é por uma boa causa, para que vocês entendem e tentem. Eu não quero dizer aqui para que não se preocupem, eu acho que a preocupação ela é importante, até mesmo para que você chegue mais preparado e não tenha que passar por esse tipo de situação. Mesmo que eu trabalhe com isso, ajudando as pessoas a embarcar para um sonho de estudar fora, morar fora há 10 anos, eu também já fui lá atrás o intercambista e já passei por algumas situações e ao longo desses 10 anos eu acompanhei muitos casos e a gente consegue ali diferenciar o que acontece de fato nessas situações, né, se os depoimentos dessas pessoas condizem com a realidade ou não. Vamos ver como é que fica? Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai sem edição, por isso talvez fique um pouquinho longo. Se eu me enrolar aqui, vocês, por favor, não esquentem a cabeça, tá? Antes de mais nada, peço para que vocês me ajudem. Estou quase chegando aí aos 60 mil inscritos. São mais de 600 vídeos aqui no canal. E depois eu vou indicar um vídeo muito importante que vai ajudar vocês a entenderem melhor como chegar mais preparado para o intercâmbio de vocês, principalmente no que se chama de trabalho, para vocês conseguirem trabalho fácil e não enfrentarem tantas dificuldades. Vou deixar no card aqui ou na telinha final para vocês não esquecerem, tá bom? Mas vamos lá, Cauê, que história é essa de brasileiros relatando que estão sendo humilhados e sofrendo xenofobia, seja na Irlanda, seja na Austrália, Nova Zelândia, enfim, os países que você tem permissão de trabalhar legalmente enquanto você estuda idioma, tá? Que são esses 3 países, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. Primeiro ponto, pessoal, quando a gente pensa o seguinte, eu vou fazer intercâmbio, vou estudar inglês e eu tenho direito a trabalhar. Tá, vou trabalhar do quê? Né? Muitas pessoas me perguntam isso. Pô, Cauê, dá para eu trabalhar na minha área? Claro que dá para você trabalhar na... Que área que é a sua? O que você faz? Eu sou contador. Eu sou fisioterapeuta. Ok, dá para você trabalhar na sua área, legalmente. Você não existe uma área específica que você possa atuar. Você pode atuar em qualquer área, tá? Porém, dentro da sua formação, o método de atuação é o mesmo naquele país? As licenças que você precisa ter são as mesmas naquele país? E o principal, o idioma é o mesmo? Então, acredito que vocês já saibam a resposta. Possivelmente, as 3 são não, né? As pessoas usam outros métodos porque tem outro tipo de formação e você precisa de licenças específicas para atuar naquela área, tá? Específicas que eu digo locais, né? Licenças daquele país. E o principal é o idioma. Então, por mais que você seja um bom profissional, um profissional capacitado e com bastante experiência no Brasil, se você nunca estudou inglês no Brasil, muito dificilmente você vai conseguir uma oportunidade para atuar na sua área. E eu digo mais, pessoas que vão com inglês zerado para o intercâmbio, ou seja, aquelas pessoas que nunca estudaram inglês no Brasil, possivelmente vão ter mais dificuldades para conseguir trabalho até do mais simples possível. E qual é o trabalho mais simples possível, Cauê? Tipos de trabalho que não te exigem nenhuma formação acadêmica, que não te exigem nenhuma formação técnica, ou algo que você talvez nem precise ter experiência, como, por exemplo, fazer faxina, fazer trabalho como delivery, lavar louça, arrumar a cama de quartos de hotéis e por aí vai. E aí, essas pessoas me questionaram sobre esses acontecimentos
e se é uma coisa que está mais corriqueira agora, e eu digo não. Sempre existiu. Sempre existiu, assim, as dificuldades, as divergências culturais, né? E isso não sempre foi assim, talvez nunca mude. Mas o mais importante é que a gente entenda o porquê isso acontece e como a gente pode fazer para evitar, tá? Então vamos lá. Eu fui lá a tentar assistir os vídeos que essas pessoas indicaram. Eu não lembro bem o nome do canal, mas é um casal que mora na Irlanda, onde a menina, enfim, que contava a experiência dela e do marido dela. O marido parece que conseguiu uma oportunidade num restaurante e eu não sei se ele tinha formação na área, né, em gastronomia, mas ele sofreu alguns abusos, né? E aqui relatam abusos assim de, por exemplo, a pessoa invadiu o espaço físico da outra, como fazer uma brincadeira besta de tirar um boné da cabeça de um funcionário, colocar no outro, você tem que usar esse chapéu aqui, sabe? Não sabe se a pessoa estava suada ou não. Por exemplo, exigir que essa pessoa decorasse todo o cardápio com vários tipos de sanduíche, assim, em questão de 1 hora, e depois acaba brigando, né, e discutindo com o funcionário porque ele não tinha conseguido executar da maneira que ele queria. Isso é um caso extremo, tá? Cauê, acontece em todos os lugares? Não. Não acontece em todos os lugares, inclusive é difícil isso acontecer. Aí a gente já está falando do caso de uma pessoa que não deveria estar ali, né? Um profissional desse, seja um gerente, seja um responsável por uma cozinha, ele deveria ser denunciado, tá? E as pessoas, elas não podem ter medo de procurar os próprios direitos, tá? Essas pessoas precisam sim ser denunciadas. O fato de você trabalhar e pelo fato de ser um teste, legalmente você tem que receber pelas horas do teste, mesmo que você não tenha recebido um contrato, tá, definitivo para atuar naquela área. Mas você foi para fazer um teste, seja ele esse teste de 1 dia, 2 dias ou 1 semana, você, por lei, é obrigado a ser pago. Você tem que receber por isso. E caso a pessoa não cumpra com esse compromisso, você pode sim procurar as autoridades. Com certeza vão haver brasileiros mais experientes que já vivem há muitos anos naquele país que pode te ajudar. E com certeza o consulado brasileiro vai poder te indicar advogados, gratuito, enfim. Eu acredito que existam diversas formas que você consiga denunciar, tá? Isso não pode continuar, então somos nós que temos que tomar as devidas providências, tá? Mas vamos lá, Cauê. Mas isso é geral? Como eu estava falando, não, isso não é geral. Isso é muito difícil de acontecer, mas como eu disse, quando acontece, isso precisa ser denunciado, tá? Porém, eu vi outros relatos de pessoas que tentaram atuar numa área específica que não tinha a mínima experiência. Uma pessoa que vai trabalhar numa cozinha e não sabe cozinhar, mas deu a entender que era experiente durante a entrevista, com certeza o dono do restaurante ou do café, ou o gerente, né, o sous-chefe, ele vai ficar pistola. Vocês entendem o palavreado aqui? Ele vai ficar muito bravo, porque você mentiu durante a entrevista dizendo que você sabia fazer e ele precisava de uma pessoa experiente e essa pessoa não consegue fazer. Até mesmo por um emprego mais simples, que seja fazer limpeza, e você durante a entrevista disse yes para tudo, possivelmente você vai ter consequências negativas durante a sua experiência de trabalho. Tá? Se a pessoa falar para você, olha, você vai pegar esse produto aqui, ele é específico para tirar esse tipo de gordura e não pode limpar com um pano, tem que limpar com um pano específico, ou se você usar a bucha, pode ser que você vai agredir aqui a superfície do material e vai riscar a porcelana, isso e aquilo. Você vai conseguir entender tudo isso que ele está falando? Então, ele está falando de produto químico, de bucha, de material de proteção, ele está falando de um prato específico. Enfim, o seu vocabulário ele tem que estar muito bom para você conseguir assimilar tudo aquilo. E, normalmente, em restaurante, né, em cidades muito turísticas, não dá tempo de você ficar perguntando ou pedindo para repetir. É uma correria muito grande, tá? E muitas vezes a pessoa ela pode se sentir injustiçada. Por que eu falo injustiçada, Cauê?
Porque, vamos lá, você está lá pela primeira vez tentando fazer algum tipo de trabalho que você nunca executou na sua vida. Você não é obrigado a aprender na hora, né? A pessoa, no nosso mundo, né, a gente quer o quê? A gente quer que o nosso empregador ele tenha a paciência de ensinar a gente, mostrar pra gente como que faz, ensinar as palavras e aceitar que a gente erre por algumas vezes. Isso no nosso mundo. Mas na realidade, pessoal, infelizmente não é assim, tá? Dependendo da cidade, da época do ano, tem bastante gente procurando trabalho e pessoas que já fizeram esse tipo de trabalho. Então, quem sai no prejuízo, às vezes, pode ser mais o empregador do que o próprio funcionário. O próprio funcionário vai se sentir injustiçado por ter sido mandado embora, porque não sabia o nome dos materiais, porque não conseguia entender o que o empregador falou, porque ficou bravo, porque exigia muito. Mas a gente passou por uma entrevista e foi nos perguntado, olha, você sabe fazer isso? E se você falar que sim, então você tem que provar que você realmente é bom naquilo, tá? E não que você precisa ainda aprender a fazer aquilo. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, vou passar aqui o que eu tive de experiência na minha época como intercambista e é o que eu passo para os nossos intercambistas para que eles se preparem bem para quando chegar não ter que passar por isso, tá bom? Primeiro ponto de tudo, o crucial, independente do que você vai fazer, porque existem várias possibilidades. Você pode trabalhar como delivery, que não exige tanta comunicação, mas exige sim alguma comunicação. Tem muita gente que passa por perrengues aí porque não conseguem entender o que a pessoa que recebeu o pedido errado está reclamando ali, né? E aí passa um sufoco. Existem, por exemplo, trabalho de cleaner, como kitchen porter ou dishwasher, que é a pessoa que lava a louça dos restaurantes, depois ajuda os chefes, depois faz limpeza no local todo. Tem as housekeeping, que seriam as meninas que trabalham, normalmente meninas, mas homens também, trabalham em hotéis para arrumar os quartos, arrumar as camas, fazer limpeza, limpar banheiro, isso e aquilo. Trabalhar em pub, como floor staff, pessoas que pegam os copos, que trabalham, enfim, na limpeza geral. Trabalhar nos eventos. Então, tem um monte de opções de emprego, mas o mais importante de tudo não é você só se preparar nessas áreas, é sim, principalmente, você tentar chegar com o inglês. Não precisa ser um inglês fluente, é óbvio que você está indo para aprender o inglês, mas é muito importante que você se esforce, você separe um tempo no seu planejamento de pelo menos 6 meses para você estudar intensivamente. O intensivo é o quê? O dia todo? Não. Pelo menos 1 hora por dia durante a semana e pelo menos 3 horas por dia aos finais de semana quando você não está trabalhando. Então, se você somar todas essas horas ao longo de uns 6 meses, você vai estar com, vamos dizer assim, uma quantidade de horas, né? Vamos dizer, de experiências de voo ali, né? Para você ter um inglês, pelo menos uma base do inglês mais sólida para você conseguir se apresentar, né, nos lugares para você poder trabalhar. E aí, eu não sei se você sabe, mas a Enjoy hoje tem por padrão qualquer curso que você feche para longa duração, ou seja, aqueles programas que você vai para ficar longo período e que você tem direito a trabalhar, hoje você tem 1 mês de aula gratuito com um professor particular, tá? Além desse professor, ele te dá todos os caminhos, né, para você entender como que você qual que vai ser a abordagem numa imigração, como se preparar para uma entrevista de emprego para determinada área, como que você vai se apresentar, né, onde que são seus pontos fortes, que você pode, de repente, conseguir se dar bem ali naquela entrevista. Além disso, o professor vai te dar todos os caminhos para como você consegue seguir com seus estudos de forma individual, de forma autônoma, né? Você mesmo vai conseguir chegar, ter os livros ideais para estudar, os vídeos, as videoaulas, apostilas, PDFs, rádio, música, canais, né, redes sociais que você pode acompanhar para fazer os seus estudos por conta própria, tá? Então, o primeiro ponto, pessoal, é fazer uma preparação do seu inglês pro intercâmbio. Então, como que você vai, por exemplo, vai ter abordagens de como visitar uma acomodação, entrevista de empregos e tudo mais. Então, esse é o principal, o inglês. Tente não viajar com inglês zerado. Até mesmo porque, pessoal, geralmente quem chega com inglês zero
seja na Austrália ou na Irlanda, são aqueles que demoram mais tempo para conseguir o primeiro emprego. Ah, mas demorou mais tempo porque não teve oportunidade? Não, teve várias oportunidades, mas na entrevista barrava ali. Né? A pessoa queria saber algumas coisas sobre aquele candidato, mas ele não conseguia se explicar. Tá? Ele não conseguia nem, às vezes, responder uma pergunta simples. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, é saber o que são as possibilidades de trabalho que você possa conseguir. Né? Então, como eu falei, cleaner, trabalho em restaurante, tudo mais, né? Cauê, o que eu fiz na minha época? E olha que na minha época nem tinha, assim, o YouTube era mato ainda, Instagram mal existia, e o que eu tinha de relatos de alguns amigos que já tinham feito intercâmbio e falaram, eu trabalhei amassando massa de pizza, eu trabalhei como kitchen porter, lavando louça e tudo mais. Falei, já sei o que eu vou fazer. Cozinhar eu já cozinho mais ou menos, eu gosto de cozinhar, meu pai, enfim, é um bom cozinheiro, minha avó já foi cozinheira, meu irmão é chefe de cozinha, então alguma coisa na cozinha eu sei fazer. Mas eu não sei trabalhar como garçom, não sei segurar uma bandeja, eu não sei como que funciona uma dinâmica ali nos bastidores de um restaurante para lavar louça e tudo mais. E aí eu aproveitei, na minha cidade tinha um amigo que tinha acabado de abrir um restaurante e estava indo muito bem. Eu perguntei para ele se ele não me aceitava como funcionário que passasse ali de diferentes setores. E ali eu fiquei durante uns 4 ou 5 meses trabalhando com ele. Desde faxina... Deixa eu dar uma pausa para beber uma água, estou ficando rouco. Desculpa, pessoal. Hoje eu falei o dia inteiro, eu não parei de falar hoje desde a hora que eu comecei. Então a voz já vai sumindo. Então, como eu falei, eu tentei fazer o máximo que eu podia ali para ganhar agilidade, para ganhar técnica, para entender como que funciona a dinâmica dos possíveis trabalhos que eu fosse ter na Irlanda. E quando eu cheguei na Irlanda em 2013, não deu outra. Fui trabalhar em restaurante, trabalhei em evento, enfim, depois acabei trabalhando como chefe de cozinha, né? E passei por diversas vezes, até mesmo que assim, meu inglês, eu não cheguei com inglês muito bom, não. Aliás, eu cheguei no nível elementary, para quem não sabe, é tipo assim, um passinho acima, à frente daquele que é considerado zero, aqueles que vão para o beginner, que vai aprender a soletrar A, B, C, D, contar de 1 a 10, cores, aprender a formular frases básicas, né? Hi, how are you? What's your name? Né? Enfim, esse é o beginner. Eu entrei no elementary, que estava começando a entender algum contexto ali de conversa, né? Mas muito, muito básico. Tão ruim que eu pedi para voltar para o beginner, né, na minha época. E foi bem complicado. Quantas vezes eu já não contei que o meu apelido, que era Stevie Wonder, que eu morria de vergonha, que eles tinham muita paciência comigo na cozinha. Porque eles me pediam as coisas, eles falavam assim, give me onions, pega a cebola pra mim. Aí beleza, aí eu ia lá no cold room, que é uma sala refrigerada gigante, assim, caramba, o que é onions, né? Onions. Aí eles, cadê a cebola e tal? Eu, caraca, não sei o que. Aí chegava o chefe lá, onions, here. Porque eu falava que eu não conseguia achar. Mas na verdade eu não sabia o que era, então eles me chamavam de Stevie Wonder, que é aquele pianista cego, né? Enfim, mas assim, eles tiveram muita paciência comigo. Então, por isso que eu falo, não é em todo lugar que as pessoas, enfim, são mal educadas, tratam mal, né? Normalmente, os nativos, né, pessoas irlandesas, né, as australianas ali, eles tendem a ter, assim, um pouquinho mais de respeito, até tomar um certo cuidado, porque às vezes o business é deles, eles não podem maltratar, assim, a pessoa. Mas pega um gerente aí, de repente um polonês, né, que tem uma cultura um pouquinho mais assim ríspida, né, ou um indiano, enfim, acho que esse negócio da nacionalidade também é muito subjetivo. Às vezes eu posso estar falando besteira aqui, porque pode ter polonês que é gente boa pra caramba e um irlandês que é mais carrascão, ou vice-versa. Então, tanto faz. Sempre vão ter pessoas boas e pessoas ruins, né? Mas dá para você evitar isso se você conseguir chegar e demonstrar que você é bom naquilo, que você é rápido, que você é eficiente, que você gera lucro para aquele empregador. Dificilmente você vai ser desrespeitado. Às vezes, muito pelo contrário, você vai acabar sendo até valorizado, né? O fato é que tem muito brasileiro que chega totalmente despreparado. Zero inglês e zero experiência. A pessoa vai, pede uma oportunidade, passa por uma entrevista, não entende nada, fala yes para tudo. No dia do teste, a pessoa vê e fala, esse cara que tá perdidinho da Silva, não sabe nem onde ele tá. Não sabe nem dizer o próprio nome em inglês, né? Enfim, se apresentar em inglês, pelo menos. Então,
É óbvio que vai ter problema. É óbvio que aquela pessoa possivelmente vai ser mandada embora, né? Então, a dica que eu dou é, claro, assistir, né, o vídeo que eu coloco aqui, como se preparar para o intercâmbio da forma correta e ter consciência de que, sim, existem as pessoas que são desrespeitosas com o imigrante. Às vezes, sim, pode ter algum tipo de preconceito, mas, por exemplo, a Austrália, a Irlanda são países que são tomados de imigrantes. Os imigrantes praticamente, inclusive no setor do turismo, a maioria, ou pelo menos a metade dos trabalhadores são de outras nacionalidades, né? Então, é muita gente, né? É muita gente. E muitas vezes o desrespeito acaba vindo de pessoas que são imigrantes. Então, um chefe, enfim, belga ou, sei lá, qualquer outra nacionalidade, né? Pensem o seguinte, ó. Tá indo vai sair na chuva, então é para se molhar. Então, desde já, eu sei que você é um advogado, uma advogada, né, um dentista, trabalha acostumado a trabalhar com empregos que não exigem tanto fisicamente e mentalmente, assim, aquela questão da pressão. Se você está com o inglês muito limitado, acaba que você acaba não tendo outra opção, a não ser se preparar para aquilo, tá? Agora, se você já estudou 4, 5 anos de inglês no Brasil, né, já tem um nível intermediário para, enfim, ali um avançado, quase um avançado, upper intermediate, você já consegue trabalhar com atendimento, tá? Trabalhos que não exigem tanto fisicamente, né? E muitas vezes melhor remunerado. Mas essa não é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Existe uma pesquisa que aponta que 5% da população brasileira fala inglês fluente. É claro que agora com os games, né, a molecada aí hoje em dia com 12, 13 anos já falando inglês pelos cotovelos, jogando online, né, com os gringos. Mas é uma realidade que ainda está longe de ser o ideal para uma sociedade, né? O inglês hoje é a língua mundial, né? Então, se você quer se comunicar globalmente, você precisa saber inglês. E se a gente pega aí, vamos comparar com outros países, né, como a Alemanha, Portugal, enfim, entre outros países, a maioria dos jovens já saem, né, na sua adolescência, da pré-escola, praticamente falando inglês. Porque é uma disciplina obrigatória, né? O inglês deveria ser uma disciplina obrigatória nas escolas, e não é. Então a gente tem que tomar essa ação, né? A gente tem que ter essa atitude. Não, eu preciso aprender inglês. Eu não tenho dinheiro. Cara, hoje em dia tem dezenas, centenas de influenciadores ensinando inglês pela internet de graça. É claro que eles querem vender métodos, mas tem muita coisa que dá para você aproveitar. Tem um monte de gente que aprende inglês sozinho, com dicas, com leitura, com tradução de música, né? Você coloca lá no Google, vai tentando entender, né? Vai escrevendo o que você sabe. Existem várias formas, tá? Mas o mais importante é que se você tiver qualquer dificuldade, tiver inseguro, pode entrar em contato com a gente. A gente tem ali alguns caminhos já que a gente, pelo menos ao longo desses anos, a gente conseguiu criar para que ajudasse as pessoas a chegar um pouquinho mais preparadas para o seu intercâmbio. Tem um workshop também de trabalho quando você já está no país, né, que vai ensinar ali toda a questão de como montar um currículo, como se apresentar para um gerente, como se comportar numa entrevista, num teste e tudo mais. Então, assim, na internet hoje, o que não dá para ter desculpa que você não teve como aprender inglês ou não sabia que era assim. Sim, tem todo mundo falando aqui, todo mundo não, né? Pelo menos assim, a gente sabe que tem bastante gente falando das suas experiências, né? Às vezes as experiências não são tão boas, né? Mas a gente não sabe a fundo como essa pessoa chegou, se ela estava realmente preparada ou se ela de fato realmente não entendia nada, né? Mas sim, existem sim pessoas que são, né, desrespeitosas, tratam mal, mas não é a maioria, tá, pessoal? São poucos relatos que a gente recebe, pelo menos dos intercambistas da Enjoy, de pessoas que passaram perrengue aí nos seus empregos, né? Isso acontece sim, mas é pouco comparado ao que as pessoas gostam do que estão fazendo, são bem tratadas, são bem remuneradas, né? E estão ali porque não tem inglês suficiente ainda para trabalhar numa área mais específica. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Fica aqui
minha contribuição. Se puder contribuir apenas dando um like, se inscrevendo no canal e deixando seu comentário se você já teve alguma experiência nesse sentido. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers!